Cada advogado fala uma coisa diferente sobre minha dívida, em quem eu devo acreditar. Como que eu vou saber quem é bom, quem é ruim, quem sabe o que está falando, quem é advogado, quem não é advogado? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, como especialista em direito bancário. Tem um escritório que trabalha especificamente com redução de dívidas bancárias e vou falar tudo o que você precisa saber para poder escolher um bom profissional para poder te ajudar a resolver o seu problema com dívidas bancárias. Eu sei que você deve estar pensando nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo para você chegar à conclusão de que você deve escolher o meu escritório, mas não é sobre isso. Estou fazendo esse vídeo justamente para poder deixar claro aquilo que influencia, aquilo que acontece ou deixa de acontecer dentro do contexto da resolução das dívidas bancárias. Isso vai trazer transparência, clareza e vai trazer um leque de possibilidades que você, enquanto pessoa que está devendo uma dívida acima de R$ 100.000, possa tomar uma decisão. Existem várias coisas que muita gente na internet fala, advogados ou não, assessorias de dívidas, pessoas que se apresentam como especialistas e às vezes nunca resolveram de fato uma dívida, apenas venderam cursos ou não vivem disso. Das várias contradições que eu particularmente já vi, mas sei que existem várias outras, já vi gente prometendo resultado de 90%, 95% de desconto, sem nem saber aquilo que está de fato influenciando no caso daquela pessoa. Já vi pessoas dizendo que patrimônio X, Y, Z não pode ser afetado, que o salário é impenhorável, então é para você ficar tranquilo. Já vi pessoas dizendo que é só você fazer uma reclamação no consumidor.gov, no Bacen, mandar um conjunto de palavras mágicas para o banco por meio de uma notificação extrajudicial, como se isso fosse de fato resolver a sua dívida. Já vi pessoas dizendo para usar a palavra XY no contexto específico com o gerente, como se o gerente ele tivesse o interesse de resolver a sua dívida da maneira que você queria que fosse resolvida. Então eu já vi muita promessa, eu já vi muita situação sendo criada dentro do contexto da resolução de dívidas. E o meu objetivo aqui é dizer de fato o que é uma contradição, o que faz sentido, o que não faz, porque é isso que vai trazer clareza e transparência para você tomar a sua decisão ao resolver suas dívidas. Se eu pudesse resumir em uma pergunta central, qual é o objetivo desse vídeo? É basicamente o seguinte: como uma pessoa que não estudou direito e não tem conhecimento de causa, não é especialista em resolução de dívidas bancárias, pode decidir quem é um bom advogado ou não? Ou, melhor, quem é um advogado ou não e quem, dentre os advogados, pode resolver o meu problema. Antes de escolher um profissional, nós precisamos responder 3 perguntas. Então você tem que refletir sobre 3 pontos específicos para saber quem é a melhor pessoa para poder cuidar do seu caso. A primeira pergunta: essa pessoa realmente é advogada? E como que você vai saber disso? Existe um site chamado, se você digitar no Google CNA-OAB, que é o Cadastro Nacional de Advogados, você vai conseguir acesso a um banco que é feito pela OAB de registros da ordem. Então você pode colocar ali o nome do advogado, o nome do escritório que esse advogado está vinculado, qual é a seccional, ou seja, qual é o estado que essa pessoa se vincula. Você vai conseguir ver se a matrícula dessa pessoa está ativa, se por algum motivo está cancelada, se está baixada, se tem alguma irregularidade. Então o primeiro ponto é você saber se quem você está tratando, quem está lidando com as suas dívidas é de fato advogado. E você consegue olhar isso dentro desse site, CNA-OAB, dentro do Google já vai te mostrar o Cadastro Nacional de Advogados. Segunda pergunta: essa pessoa trabalha com seriedade? Então, essa pessoa ela tem uma estrutura amadora, ela começou a trabalhar com isso hoje, ela começou a tentar improvisar na fala com você e certamente você vai saber reconhecer se ela entende sobre o assunto ou essa pessoa de fato é profissional, essa pessoa já tem processos internos bem definidos, ela já sabe de fato te explicar cada nuance do seu contrato. Não é dizer que todos os contratos são iguais, mas é dizer que o seu contrato ele é diferente pelo motivo X, pelo motivo Y, fazer uma análise de risco, te explicar o que está envolvido, o patrimônio que está em jogo. E a terceira pergunta, além de se a pessoa é advogada e se ela é uma pessoa séria, é: apesar de séria, essa pessoa de fato é a melhor para me ajudar? Porque existe uma diferença muito grande entre
ter um advogado sério, uma pessoa que trabalha dignamente, uma pessoa que de fato é advogado e exerce o papel, e uma outra coisa completamente diferente, essa pessoa, além de séria, ela ser competente. Competência não tem necessariamente a ver com caráter ou com dignidade. É claro que uma pessoa competente, ela normalmente, ela tem caráter, ela tem dignidade, ela é uma pessoa séria, mas o contrário ele não é necessariamente uma verdade. Então você tem que saber se essa pessoa de fato é competente para você colocar o problema da sua vida nas mãos dela. Porque uma dívida de 500 mil, de 1 milhão de reais, se ela for tratada de maneira errada, ela vira 5 milhões de reais e pode arruinar com a vida da sua empresa, a vida da sua família, não só no presente, mas no futuro. Então é muito importante você saber como medir essa competência. E essa competência não é medida por aquilo que a pessoa fala, pelo número de likes que ela tem, pela aparência, pelo Instagram, ou porque você ouviu falar, mas por aquilo que ela conseguiu te provar dentro de uma consulta, dentro de um contexto técnico e de uma análise do seu caso, que é possível ser feito com os riscos, com tudo aquilo que envolve o tratamento da sua dívida. Essa pessoa já entregou resultados na renegociação de dívidas? Ou melhor, na negociação de dívidas, que são coisas diferentes? Ela saberia dizer, inclusive, qual é a diferença de uma renegociação para uma negociação? Essa pessoa, ela tem resultados que você pode auferir, que você pode auditar, que você pode conferir, que você pode ver com seus próprios olhos? Você consegue verificar, a partir dos dados que você tem, se essa pessoa tem um histórico positivo dentro da negociação com os bancos? Você conseguiria dizer para o advogado que você está lidando, para o advogado que está falando contigo, se essa pessoa de fato trabalha com isso ou se ela começou a trabalhar agora pelo acaso? Então essas são as perguntas que são muito importantes de serem confrontadas porque, sejamos sinceros, é o problema da sua vida e é um problema muito sério para você colocar na mão de qualquer um. Porque existe uma grande diferença entre ser advogado, ter uma OAB ativa e ser competente para lidar com um problema que pode arruinar não só a sua vida como da sua família, se não for bem tratado. Uma coisa muito importante de distinguir é por que cada advogado fala uma coisa. Né? Essa é uma pergunta que a gente recebe aqui eventualmente. Poxa, mas eu já ouvi que o advogado X falou uma coisa, o advogado Y falou outra. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que o direito não é uma ciência exata, ele não é uma matemática que por A mais B você chega no resultado. É possível você chegar no mesmo resultado por vários caminhos diferentes. Né? Esses caminhos, claro, não é qualquer caminho que leva ao mesmo resultado, tem que ser um caminho correto, tem que ser um caminho tecnicamente justo, mas é possível chegar por caminhos diferentes. O que é preciso verificar é se o caminho que está sendo seguido ele é de fato um caminho que seja possível para você. Porque existem muitos casos, e eu posso dar um exemplo de um deles, de empresários que chegam aqui no escritório com uma parcela de 20 mil reais, essa pessoa, por qualquer motivo que seja, por um contexto macroeconômico, por uma queda nas vendas ou por uma reestruturação da empresa, essa pessoa ela só tem um valor de 5 mil reais para pagar as parcelas por mês a partir de então por um período específico. Não existe uma fórmula mirabolante que vai fazer com que a gente ache uma super taxa de juros que vai fazer uma dívida de 20 mil para 5 mil. Não é provável, pode até ser possível, mas não é provável. Então, como que a gente ajuda essa pessoa? Então, às vezes, alguns advogados, sem ter o conhecimento específico, que essa é a realidade das pessoas que estão endividadas, não é que ela quer um ajuste na dívida, é que ela precisa de uma reorganização, uma reestruturação dessa dívida. Muitos advogados sem esse conhecimento de causa, às vezes eles vão querer discutir a taxa de juros. E essa taxa de juros que tem que ser discutida, caso esteja legal, mas no máximo talvez ela vai tornar a dívida de uma parcela de 20 mil para uma parcela de 18 mil, por exemplo. Isso não resolve a vida da pessoa. E como que você vai saber? É você se isso é cabível para você. Você vai saber de acordo com aquilo que você precisa no seu caso, com uma análise técnica e saber se o advogado ele vai conseguir apresentar um plano para você de resolução desse problema. Duas pessoas, e esse é um exemplo de como o direito ele pode ser
bem flexível, mesmo chegando no mesmo ponto, mas duas pessoas com uma dívida de R$ 500.000 no mesmo banco, às vezes no mesmo tipo de crédito, pode ter realidades diferentes, né? Pode ser que uma das partes ela tenha escalonado essa dívida, né? Ou seja, crescido essa dívida por meio de renegociações. Uma outra parte pode ter uma garantia que a primeira não tem. Essa pessoa pode ter um patrimônio que esteja exposto, a outra pode ter muito mais patrimônio, mas um patrimônio que já está blindado. Se a pessoa for empresário, o tratamento é um. Se a pessoa precisar manter um acesso a fornecedores, pagamento de funcionários e de tributos, o tratamento é outro. Então, são duas pessoas que, num primeiro olhar, parecem na mesma situação, duas têm dívida de R$ 500.000, mas a situação pode ser completamente diferente a partir do banco que estamos lidando, do tipo de crédito, do momento do ano que isso está sendo discutido. Então, tudo isso influencia em regras muito específicas, regras bancárias, que vão fazer com que, por exemplo, em um caso, quando ele não é bem tratado, ele não tem redução nenhuma, muito pelo contrário, ele tem um aumento na dívida para 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Sendo que no outro caso, parece muito parecido, parecendo até a mesma coisa, mas essa pessoa consegue uma redução, por que não de 90% de desconto? Então, depende muito da situação e da habilidade do advogado de identificar qual é o melhor caminho para aquela situação específica. E é por isso que existe uma grande diferença entre conteúdo e consulta. O conteúdo gravado para a internet, o story, o reels, o vídeo, até mesmo esse vídeo que estou fazendo agora, ele sempre é pensado para atingir milhares de pessoas. E como eu acabei de dizer, as milhares de pessoas, imagina que 100 mil pessoas têm uma dívida de R$ 500.000 e estão assistindo esse vídeo agora. Mesmo sendo pessoas com dívida de R$ 500.000, 100 mil pessoas, uma situação muito parecida, cada pessoa vai ter uma história diferente, vai ter uma perspectiva diferente, está num momento de vida diferente, tem uma necessidade diferente, e isso muda muito a perspectiva daquilo que precisa ser feito. Esse é um grande diferencial que muita gente não sabe captar entre o conteúdo e uma consulta. Enquanto o conteúdo ele é pensado para atingir o máximo de pessoas, e não estou aqui falando de um conteúdo mentiroso, estou falando que o conteúdo ele precisa de ser generalista, a consulta não. A consulta vai olhar especificamente a sua situação dentro do seu contexto empresarial, do seu contexto pessoal, do seu conceito, do seu contexto financeiro, do contexto da sua família, do seu futuro, das suas projeções, como foi o seu passado, o seu relacionamento com o banco, o seu relacionamento atual, o que você pretende a partir de então. Então, são muitas variáveis que fazem com que as coisas sejam diferentes, e isso é muito importante você analisar quando você for escolher um profissional. E é importante deixar claro, ponto de discordância, um advogado discordar do outro, não necessariamente significa que um está errado e um está certo, nem que um profissional é ruim e o outro é bom, ou vice-versa. Podem ser situações em que estamos lidando com caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo, né? Não existe apenas um caminho dentro do direito, o direito ele permite essa flexibilidade. É claro que não é qualquer caminho que chega no mesmo objetivo, o caminho precisa ser correto, isso precisa ser identificado, mas não necessariamente pessoas discordarem, advogados terem opiniões diferentes, vai fazer com que um seja certo e o outro seja errado naquele contexto. Passando daquele primeiro filtro em que você já pesquisou se essa pessoa é um advogado, se essa pessoa é uma pessoa séria, se é uma pessoa que de fato você entende ali com os dados que você tem, que pode te ajudar, passando desse filtro que eu já expliquei no início do vídeo, você tem que partir para um segundo ponto, que é: essa pessoa buscou entender o meu caso? Que existe uma diferença muito grande entre essa pessoa saber muito de direito bancário, saber muito de tratamento de dívidas, e essa pessoa aplicar esse conhecimento no seu caso. É uma diferença muito grande. E para que ela faça isso, ela precisa entender a sua situação e saber se aquilo que ela está falando, todo aquele conhecimento, ele está sendo de fato aplicado. Porque não adianta nada a pessoa saber e não aplicar. E aí existem várias situações que precisam ser perguntadas, precisam ser exploradas pelo profissional que está te atendendo, justamente para que você saiba que ele está aprofundando naquele tema e que ele pode fazer um bom trabalho.
Dentre as perguntas que normalmente um advogado faz nesse contexto, estão aí perguntas sobre o valor da dívida, quais são os bancos envolvidos, qual é o tipo de contrato que ele está lidando, se tem processo judicial, se ainda não tem, quais são as perspectivas dessa pessoa com aquela dívida, o que que ela quer, o que que ela espera de um resultado de um processo nesse sentido, se para ela é o processo que faz sentido ou se não tiver processo, se isso tá tudo bem para a pessoa, se pode ser tratado. Ela verificar os contratos, verificar se existem abusividades, verificar o relacionamento dessa pessoa com o banco, verificar o histórico dela, qual é o momento de vida, financeiramente falando, que essa pessoa está, se existem patrimônios a serem protegidos, se existem estratégias específicas, observações que não podem ser deixadas de lado. Então, tudo isso faz parte de um rol de perguntas e de investigação que um bom profissional ele precisa fazer para poder aplicar todo o conhecimento dele no seu caso. E aí, vale aqui dizer para você acender um sinal de alerta se no início de uma conversa, praticamente sem saber o seu nome, sem saber qual é o contexto da sua dívida, um advogado te promete 90% de desconto, 80%, que seja 1%, qualquer percentual, qualquer garantia, desconfie disso. E aí aqui é importante a gente diferenciar o que é uma possibilidade daquilo que é uma probabilidade daquilo que é uma garantia, porque são coisas diferentes. Possibilidade é aquilo que é possível. Então, dentre todas as possibilidades, possível é. Isso não significa que é provável. Ou seja, as chances jogam a favor disso acontecer ou simplesmente é uma coisa que fica no 0,001% de acontecer. Então, uma coisa é essa coisa ser possível, o que não significa que ela é provável. E que, além de provável, não significa que ela é garantida. A garantia é a confirmação, é a certeza, é o 100%. É o se A vai acontecer B. É aquela coisa que não tem outro caminho senão esse. Fuja da garantia. Né? Ainda que a probabilidade ela possa jogar ao seu favor, e sim, existem muitas estratégias específicas que a gente utiliza aqui no escritório todos os dias e que a gente sabe que vão jogar essa probabilidade a um ponto muito alto, ao ponto da gente ter uma grande expectativa de que a redução vai acontecer. Sim, isso acontece. Mas uma coisa é a probabilidade de jogar a favor, é as pessoas saberem o que estão fazendo profissionalmente falando, disso ser uma garantia, porque o advogado que te garante, ele não pode fazer isso não só por um princípio ético, mas porque ele não controla terceiros que estão envolvidos numa negociação bancária, como, por exemplo, os gerentes do banco, juízes, o advogado da outra parte, o credor, que é o próprio banco, pode mudar a política, as leis podem mudar, as resoluções, tudo aquilo, as normativas que envolvem o contexto de uma dívida bancária. De hoje para amanhã pode ter uma mudança legislativa, então a garantia ela é uma coisa que realmente tem que ser desestimulada aí por quem está contratando. Agora, o que não significa que a probabilidade não seja muito boa e que não exista uma possibilidade. E aqui vale um puxão de orelha, né? Porque a gente tem aqui muitos clientes que vieram aqui com uma visão, talvez por terem tido contato com outros advogados, com outras pessoas aí que prometeram mundos e fundos, mas eu sempre digo que eu dou esse puxão de orelha inicial, na verdade é um alinhamento inicial com todo mundo que a gente atende aqui, de que existem alguns preconceitos, conceitos prévios que as pessoas, talvez por quererem ouvir, elas imaginam que a pessoa que não promete isso ou que não garante isso, simplesmente ela não sabe de alguma coisa. Então, é muito importante você saber que essa questão de, não, mas o advogado me disse que tem 90% de desconto, me disse que esse risco aqui não existe, me disse que é só a gente fazer isso que o banco não vai entrar com uma ação. Sabe de uma coisa, o advogado que discorda de você, ele não está errado. O advogado que discorda de você, ele também não quer o seu mal. Você pode ter certeza que todo mundo que discorda de você, discorda mesmo sob o risco de ser mal interpretado, mas ele fala aquilo que você precisa ouvir. Por quê? Porque é a verdade. Então, um advogado que ele vem e diz que isso não é garantido, que as probabilidades podem ser muito boas, mas que o banco ele pode te cobrar,
que o seu nome vai ficar sujo dependendo do caso, que você pode ter aí uma encheção de saco em relação ao banco, às cobranças. O advogado que te diz isso não é porque ele quer que isso aconteça, mas é porque ele sabe que é o que acontece. Então, às vezes as pessoas querem ouvir uma coisa e aí quando o advogado ele discorda, parece que ele não sabe de algo que um outro advogado que prometeu talvez o resultado sabe, mas não se trata sobre isso. Se trata sobre seriedade, compromisso e por saber tanto de como funciona esse sistema que ele prefere ser transparente com você, correndo o risco de ser mal interpretado. Retomando aqui tudo que foi dito, os advogados eles não precisam concordar, eles não precisam falar uma mesma coisa para chegar no mesmo objetivo. E como que você vai identificar então qual é aquele que tem competência para poder resolver, quem é que está falando uma besteira, como você vai diferenciar aquele que está falando uma coisa certa, não necessariamente é que você concorda, como que você faz isso? O ideal é você fugir de promessas, fugir daquilo que a pessoa fala, fugir daquilo que ela diz que parece bom demais para ser verdade, das garantias, você fugir de resultados muito comprovados, como se essa pessoa ela conseguisse em 100% dos casos fazer uma coisa que você queria que fosse. Você tem que entender que o seu contexto de dívida bancária exige uma solução, exige sim uma série de medidas que vão alterar a realidade da sua vida financeira para melhor, mas isso não se confunde com milagre. Então, o advogado que conseguir te mostrar um resultado auferível, ou seja, aquilo que você consegue realmente medir, aquilo que você consegue ver que ele já trabalhou, quando ele tem pessoas que podem constatar o serviço dele, isso sim você deve olhar quando você estiver escolhendo um profissional, porque, como a gente já disse no vídeo, o profissional, só por ser advogado, não significa muita coisa. Né? Tem que saber se essa pessoa é competente para poder lidar com os seus problemas, o problema da sua vida, e você só vai ter essa certeza. Não é estudando direito, ficando 5 anos dentro de uma faculdade para poder ter a sua própria conclusão, mas é sabendo fazer as perguntas certas, fazer as análises certas e definir se aquela pessoa que você quer que resolva o problema da sua vida é uma pessoa que já resolveu vários outros problemas da vida de várias pessoas ou se é a pessoa que está falando, prometendo um resultado milagroso. Você não precisa saber mais de direito do que um advogado para você saber se esse advogado é bom ou ruim. Você precisa que ele entregue informações suficientes para você acompanhar o raciocínio dele e saber se no seu caso faz sentido ou não. Até porque, quando o assunto envolve a sua empresa, sua casa, sua família e o seu futuro, a confiança ela não pode ser cega e nem um ato de fé.